Olá, meu irmão, minha irmã, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos uma breve reflexão sobre o Evangelho desse domingo, uma mensagem para as nossas semanas, para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso lar, nesse domingo dedicado à Sagrada Família. Mas eu quero primeiro pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você, para que elas também recebam a palavra de Deus, recebam essa mensagem que serve para tudo nas nossas vidas. Nos ajude a evangelizar compartilhando a mensagem de Deus através da internet. Vamos lá? O Evangelho de Jesus Cristo desse domingo está em Mateus, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículos do 13 ao 15, do 19 ao 23. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse domingo comemoramos a Sagrada Família e temos essa passagem da Sagrada Família ouvindo Jesus, ouvindo Deus através dos anjos em sonhos, da união, da obediência de São José sempre a Deus, do cuidado com a família, com o menino Jesus. E nessa festa da Sagrada Família, eu te convido a perguntar, como teve na campanha da fraternidade muitos anos atrás: e a família, como vai? Como é que está a nossa família? Como é que está o nosso lar? A começar pelos mais velhos, né? Nós temos nesse domingo as leituras falando sobre honrar pai e mãe, honrar os mais velhos, honrar e ser grato a Deus pelos nossos esposos, esposas, os nossos casamentos, darmos sempre graças a Deus por tudo. Como estamos cuidando, a começar pelos nossos idosos, num tempo em que as coisas são tão imediatistas, se requer tanto vigor físico, tanta produtividade, né? Tudo tem que ser feito para ontem, as pessoas precisam produzir, gerar resultados. A gente sabe, a pessoa mais de idade, é uma fase da vida em que a gente já está um pouco diferente, já está um pouco mais cansado, às vezes um pouco debilitado. A gente já não tem mais talvez aquele pique, aquele ânimo para produzir tanto, porque a gente já desgastou a nossa vida cuidando e trabalhando pelo outro e por nós também. Então, como que a gente está tratando o nosso idoso, seja os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, talvez um irmão mais velho? A gente vê, infelizmente, muitas pessoas colocando os idosos em clínicas, em casas de repouso. É uma coisa que fica mais cômoda, né? Porque a pessoa paga lá ou bota num público e alguém que cuida, alguém que toma conta, porque a gente sabe que muitas vezes os idosos, as pessoas mais velhas, requerem alguns cuidados especiais. Mas isso, claro, existem situações e situações, né? Mas isso é uma situação que não deixa de ser triste. A gente deve cuidar de todos os nossos, porque em muitos momentos eles cuidaram tanto da gente. A gente deve sempre lembrar que quando a gente nasceu, possivelmente foi o dia mais alegre da vida de um pai, de uma mãe nosso, que isso mudou a vida deles, o quanto eles se dedicaram para nos educar, para tudo, para nos vestir, para nos alimentar, nos dar um futuro, nos ensinar. Quantos e quantos anos de dedicação. E agora que eles estão precisando
de nós a gente vai abandonar, a gente vai deixar de qualquer jeito para qualquer um cuidar. Ah, mas eu pago, é bem cuidado. Não é a mesma coisa de um filho, de uma filha, cuidar, ajudar, olhar um pai, uma mãe, estar presente. Ainda que tenha uma pessoa, talvez, se você pode ter uma pessoa para te ajudar, cuidar, mas você sempre junto, né? Não abandonar, não deixar por conta de terceiros, de estranhos, muitas vezes. Vamos olhar para os nossos idosos com carinho, que eles olharam sempre para a gente, né? Nos nossos lares, na nossa família. Vamos ter o exemplo da Sagrada Família. Como é que está a nossa casa? Né? Às vezes você tem um irmão, uma irmã. Será que você está lidando com amor, com caridade, com esse irmão? Será que você está exercitando o perdão que Jesus sempre nos ensinou? Eu sou filho único, eu não tenho irmãos de sangue, mas eu tenho muitos amigos que têm irmãos e eu sei como é que é a relação. É aquela relação assim intensa, né? Tem sempre muito amor envolvido, mas tem a discussão, tem um problema, principalmente quando é mais novo. Quando é mais velho, a gente vê muito hoje em dia também, muita briga de irmão por causa de tudo. Briga no sentido de corte de relação, sabe? De parar de se falar, de parar de se frequentar por causa de coisas bobas, por causa de opinião, por causa de diferença de opinião, seja uma diferença, sei lá, de um gosto político, ou de um time de futebol, ou de alguma opinião que sempre divide a família, e o irmão para de falar com o irmão por causa de qualquer coisa. Isso não deve acontecer. Os próprios casamentos, a gente vive numa era em que as coisas estão tão descartáveis. A gente vê muitas vezes a pessoa falando: ah, eu vou casar, mas se não der certo a gente separa. Ah, mas você pensa bem, não sei o quê. Não, se der certo, bem, se não der a gente separa e parte para outra. A gente já ouve isso sendo falado antes do casamento muitas vezes. Que coisa triste, que realidade triste. A gente precisa lutar pela nossa família, nos empenhar para se reinventar, para ajudar no que for necessário, para valorizar a nossa família. A família deve ser a nossa primeira igreja, a igreja doméstica ali. E muitas das vezes a gente vê as pessoas vivendo como se fosse num hotel, né? A pessoa acorda, aí desce e tal, vai lá comer, a mesa está pronta, a comidinha está pronta, aí toma um café e tal, e vai ou estudar ou vai trabalhar e volta para casa só para comer de novo, como se fosse num hotel. Aí tá tudo prontinho, vai lá, toma um banho, come, almoça ou janta, ou volta da escola, almoça ou janta, e vai pro seu computador, e vai pro seu celular, e vai pro seu YouTube. Sabe, as pessoas às vezes vivem na mesma casa como se estivessem numa hospedaria, não tem contato, não convivem, não conversam. Será que a gente também está deixando um pouco a nossa vida partir para esse lado? Seja pela correria do dia a dia, pelas preocupações. A gente não deve deixar isso acontecer. A gente precisa conviver como família, a gente precisa conversar, a gente precisa rezar junto, ainda que seja pela correria do dia a dia, um tempo pequeno, mas a gente precisa, que coisa linda um pai, uma mãe, rezar com o filho antes de dormir, que seja 10 minutinhos ali, o esposo rezar com a esposa. Você tem seu pai, sua mãe, pede bênção para ele, visita ele lá uma hora, conversa com ele, reza junto um pouquinho, vão à missa juntos. Se não der para ir sempre, num domingo especial, num domingo de alguma data comemorativa, vamos almoçar junto, vamos começar então indo na Santa Missa junto, depois a gente vai jantar fora. Manter esse contato mais estreito, a família precisa muito disso. No mundo com as relações cada vez mais descartáveis, a gente deve se apegar nesse amor ágape, esse amor puro, esse amor que vem de Deus e que nos ensina, assim como a Sagrada Família também nos ensina. Peçamos pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, do Menino Jesus, pela intercessão da Sagrada Família, que Deus nos fortaleça, o nosso lar, a nossa fé, o nosso sentimento de amor ao próximo, em especial aos nossos familiares. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.